Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Nesse canal aqui a gente fala especificamente sobre fundos, né? Falamos de FIINFRAs, falamos de PPEs, fundos imobiliários também, né? Fundos multimercados, fundos de ações. Então, nesse estudo de hoje que eu queria apresentar para vocês, eu queria apresentar um formato de estudo no requisito radar, né? Ou seja, a gente vai colocar aqui todos os FIINFRAs e os PPEs juntos na mesma tabela de dados. Vamos pegar os dados de nível de desconto do fechamento da última sexta-feira, P sobre VP, e vamos comparar com o dividend yield. Então a gente vai plotar nesse radar no eixo Y, dividend yield, quanto mais alto, melhor. No eixo X, a gente vai plotar nível de desconto, P sobre VP. Então a gente vai estar buscando produtos que estão posicionados no quadrante de desconto, certamente, e também que paguem um dividend yield atrativo. Então, fechando a tela, vamos começar logo a nossa análise e o nosso estudo de hoje. Montei um formato um pouco diferente aqui para ficar mais dinâmico, tá? E vamos lá, direto ao assunto. Primeiro produto que está plotado aqui em verde vão ser os FIINFRAs que estão expostos à curva real de juros, né, redeados, ou seja, redeados por IMAB 5 ou por IMAB ou expostos diretamente à curva real de juros. Então vamos falar desses produtos, começando pelo BDIF. BDIF, então, a gente viu, né, recentemente, pessoal, o BDIF aqui no processo de recompra de cotas, né, e começou a fazer um trabalho ali para que a cota a mercado reagisse um pouco, mas o problema é que 3 meses consecutivos pagando 0,75 centavos, então a cota a mercado sentiu, a cota afundou e ele está com um nível de desconto bastante interessante. Então veja, temos aqui plotado, negociando a 0,92, pagando um yield de 11,1, mesmo com 75 centavos, né? Isso resulta em 11,1% aos preços atuais. Então temos aqui o BDIF. Vamos colocar o segundo produto para plotar aqui no radar, vai ser o fundo do Banco Inter, BIDB. Perceba que ele já subiu aqui no radar, né? Subiu no alvo. Ele está aqui pagando dividend yield referente ao último mês, anualizado, aproximadamente 13,5%, mas negocia com um pouco de ágio, 1,03% de ágio. Próximo fundo, BODB, plotamos o ponto aqui, ficou no meio dos dois praticamente. O BODB esteve negociando recentemente com um desconto bem interessante, não é verdade? Mas hoje ele negocia, né, a 0,96, ainda está com desconto. E o dividend yield, os 9 centavos referentes ao último pagamento, por esse preço aqui, ele está equivalente a 12,4%. Então, BODB aqui, entre o fundo do Banco Inter e entre o BDIF, ele está realmente no quadrante do desconto, com pagamento acima de 12%, mais de 1% ao mês. Agora eu vou colocar alguns fundos CDI, preste atenção que os fundos CDI, eles vão estar sempre marcados na cor laranja, começando pelo CDI da Sparta, que negocia hoje com ágio 1,09, dividend yield referente ao último pagamento, 11,5% anualizado, ok? Então vimos o CDI da Sparta, vamos ao próximo produto, CPTI da Capitânia, já apareceu o ponto dele aqui, muito próximo ao BODB, negocia também com desconto, 0,97, e um yield equivalente a 12,8%, né, referente ao pagamento sempre do último mês. IFRA 11, vamos plotar? Foi para o lado do ágio, veja, o IFRA 11 negocia com ágio, 1,05, um yield aproximadamente 12%. E FRI, fundo novo que a gente tem aqui, está negociando, né, justamente a 1,06, com ágio também, pagando 11,2% de yield. Está muito próximo ao CDI Sparta aqui, o nível de recorrência, o nível de pagamento dele referente ao último mês. Vamos botar mais um produto da Sparta, juro 11 ficaria posicionado aqui, pagando também em termos do valor mensalizado, em termos de 11% praticamente, né? E com desconto aí, com ágio, na verdade, de 1,06. Seguindo em frente, a gente tem o CADIF, perceba que o CADIF aqui, ele está numa linha central aqui, na verdade, ele paga um pouco mais que o CDI líquido aqui, basicamente essa linha central seria uma aplicação CDI líquida, tá? Então ele está bem nessa linha central, está pagando um equivalente a 9,86 referente ao último pagamento, negocia com ágio de 1,01, então sim, é o produto que ele tem o menor nível de dividend yield, menor nível de recorrência de pagamento, isso tem a ver com o preço da cota, né? E tem a ver claramente com a taxa média dele, que é uma taxa mais baixa em relação aos demais produtos. Vamos para o fundo do Nubank, né, o NUIF, vamos plotar o NUIF aqui, o NUIF apareceu já no nosso radar, está pagando aqui 14,5% com nível de desconto de 0,96. Então, no IF, né, vale a pena a gente falar também que é um produto que está exposto a uma duration mais longa, vértice longo, e ele possui um nível de reservas interessantes no seu portfólio, mas o nível de geração dele é menor do que os demais produtos, é muito parecido com o do IFRA 11 e do CADIF, tá? Então, é um fundo mais high grade, mas ele tem reservas, isso possibilita ele, de fato, manter um nível de recorrência de pagamento mais interessante. Então, nós vimos aqui o fundo no IF, fundo do Nubank, bem posicionado, com 14,5 de pagamento no último mês, e um P sobre VP de 0,96, está com desconto ainda.
Ogin, agora vamos para o Ogin, perceba, o produto que melhor tem pagado entre os FIINFRAs, apareceu aqui esse laranja, um PVP de 1,02, negocia com um pouco de ágio, mas, entretanto, um yield de 15,3% de pagamento. RBIF está muito próximo aqui ao BODB também, com desconto 0,97, pagando o yield de 12,5%. Próximo produto que a gente tem é o SNID, tá? Então, o SNID, colocamos aqui mais um produto laranja aqui, o SNID está bem próximo da linha central, negociando o valor dele, PVP sobre VP de 1, muito próximo a 12% de dividend yield, o nível de pagamento de recorrência dele. E aí tem os produtos novos, tem o RIF e o VAN11 que eu coloquei aqui, ainda sem muito histórico, né, mas produtos que estão pagando em torno de 12% também. Bom, para finalizar os infras, vamos fechar com o XSpeed. Então, o XSpeed negocia com desconto, equivalente a 0,69, e o yield dele, que ele tem pago, aqueles 70 centavos, estão basicamente resultando num yield de 12,3%. Então, desconto 0,69, yield 12,3%. Fechamos aqui a nossa nuvem dos FIINFRAs, tá? Então, aqui a gente viu praticamente todos os FIINFRAs que negociam no mercado. A gente viu que o range de variação deles, praticamente todos pagam mais que o CDI líquido, né? Nesse último mês, praticamente todos pagaram mais que o CDI líquido. E a gente viu que tem produtos excelentes, como o caso do produto Ogin, que está pagando 15% de rentabilidade. A gente viu no IF pagando 14,5%, BIDB pagando 13,5%, mas a grande nuvem de pontos aqui está entre 11 e 12, né? Então a gente tem visto nos últimos meses marcação a mercado pegando pesado nesses produtos aqui, jogando muito contra o resultado competência. A gente sabe que o resultado competência ele é constituído pelo carrego, que é o seu cupom, logicamente, né? Mais o IPCA, né? O IPCA mais o cupom, mais ganhos de capital por gestão ativa, e aí vem a marcação ao mercado, que ela pode jogar a favor ou contra. Então a gente tem visto por alguns meses consecutivos marcação ao mercado jogando contra, o que vai fazer um fator de detrator de valor nesses fundos aqui, que mesmo gerando bom carrego, cupom, não consegue às vezes pagar tudo que gostaria de pagar, porque a marcação ao mercado está jogando contra. Então é o caso de vários produtos aqui, inclusive produtos que estão com reservas baixas, tá? Então esperemos aí para os próximos meses realmente um momento complicado para os infras nesse mês, certamente os anúncios de rendimentos não vão ser muito animadores pelo esse requisito marcação ao mercado. Eu percebi que os VPs pouco andaram nesse mês que se passou, ou seja, a gente não teve um aumento substancial dos VPs dos produtos, então o produto não conseguiu acruar muita rentabilidade para dentro do regime de competência dele. Se não conseguiu acruar, ele não consegue distribuir satisfatoriamente, porque a marcação ao mercado jogou contra, a marcação ao mercado levou embora parte do resultado, tinha sido constituído pela parte do IPCA mais carrego, tá? Então, marcação ao mercado jogando contra, pesado nesses produtos aqui. Esperemos, vamos ver como é que é o preço da cota de algum desses produtos vai reagir. Realmente, os produtos ainda vão manter esse nível de ágio que tem negociado. E lembrando que é membro do nível N2, tem acesso ao dashboard. No dashboard, vocês conseguem ver online as reservas que cada produto tem. Então, tem produtos aqui que estão no negativo, estão sem reservas, tá? Então, esse fator do produto está no negativo, está sem reserva, ele não tem escolha. Ou ele vai ter que distribuir a amortização de principal, tá? Ou ele vai acabar baixando o nível de distribuição dele, o que vai refletir certamente no precificação a mercado secundário, tá? Seguindo em frente agora, vamos falar dos FIPEs, tá? Vou botar os FIPEs com uma cor diferente, começando pelo Azim. Então, vamos lá, vamos selecionar o Azim. Pronto, já está aqui, o ponto mais alto do nosso gráfico é o Azim, pagando dividend yield de 16,9% no último mês, tá? E ele está anualizado sempre, né, pessoal? Está negociando um PVP de 0,99, então um FIPE bastante interessante. BDIV, né, quase ficou fora do gráfico aqui, pagando 21,1%, mas a gente sabe que Linhares já saiu do portfólio, então esse dividend yield, após o fechamento da venda de Linhares, ele deve cair lá para os seus 13%, 14%, a expectativa que a gente tem para a continuação do BDIV. A gente sabe que ele está pagando em termos de 6% de dividend yield aos preços atuais, que ele negocia com P sobre VP de 0,68, e isso dá um dividend yield de 5,9%. Mas nesse caso específico dos FIPEs, a gente não deve olhar certamente dividend yield isoladamente, pois afinal de contas, afinal do fator desconto, resultado total que pode se obter por valorização de cota, a gente deve observar a curva de rentabilidade futura, ou seja, devemos analisar o Free Cash Flow to Equity, ou seja, a expectativa de resultados futuros
projetados para esses produtos aqui, que aumentam bastante ao longo do tempo, tá? Então eles têm curvas bastante favoráveis de aumento de desempenho, que se reflete no melhor resultado para o cotista, mais free cash flow to equity, mais dividendo e aumento no dividend yield ano após ano. Então, sempre que a gente avalia um FIPE, a gente deve avaliar as curvas futuras de cada um desses empreendimentos, inclusive aqui na área de membros, quem é membro tem acesso às curvas futuras de cada um dos produtos de forma gráfica, a gente tem vídeos sobre isso também. Então, falamos do BRZP, falamos agora do END, que é a dívida do BRZP, basicamente, negociando muito próximo ao centro do alvo aqui. Próximo produto, Knox, uma transmissão bastante interessante, negociando com leve e ágil, 1.06, pagando yield de 10.4% a esses preços. PFIM está com 0.81 de P sobre VP, e ele está com yield de 5,8%, mas lembre-se, não é só esse yield de 6% aqui no PFIM, o PFIM já valorizou nesse ano que se passou, a valorização de cota foi maior que 7%, então se você soma a valorização de cota mais o dividendo, certamente você bateu a CDI líquida nesse produto aqui. Então quando a gente analisa renda variável, tem que analisar não somente os proventos e dividendos, mas sim também o andamento da cota, a valorização da cota, isso conta muito para a renda variável, né? PICE, bastante descontado, pelos motivos que é o qual a gente já conhece, já discutimos várias vezes aqui no canal, negocia 0,33 com yield de 10,7. Próximo produto, PPI, produto solar centralizado, super interessante, P sobre VP 0,87, um yield de 8,6% nesse ciclo de dividendos. Para quem já viu a curva futura desse produto, sabe como esse produto é promissor, assim como outros FIPEs que estamos conversando aqui. BIGT está com a precificação pela tabela de sensibilidade, né, pelo fato de estar com desconto, ele acaba tendo um yield mais alto. Então, o yield dele, os preços atuais, está em 15,2%, ficando bem posicionado aqui, tá? Mas a gente tem que ficar atento também às causas específicas para desconto em cada um desses produtos aqui. Então, o VIGT negocia hoje com 0,8, muito próximo ao XPE, que também negocia com 0,88, com desconto, pagando o yield de 16,4% aos preços atuais. Então, fechamos aqui com esse gráfico, o resumo, tá? Passamos praticamente por todos os produtos de FII, Infra e FIPE, e aqui vocês têm uma visão geral de como é que estão pagando os infras, que são os pontos verdes, os pontos laranjas, e como é que estão pagando os FIPEs, que são os pontos amarelos. Então, fecho o vídeo de hoje por aqui, desejando um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e um ótimo dia.